Bem-vindo a mais um podcast de saúde e morte. O tema escolhido foi como identificar a DPUC na espirometria. Este exame pede conhecimentos sobre valores de referência e cruzamento com sintomas, especialmente a dispneia, que sinaliza a redução da capacidade pulmonar do paciente. Para auxiliar no diagnóstico, a prova de função pulmonar oferece dados importantes. É o exame que permite a tomada de decisão correta para cada caso. Isso sem falar em como oportuniza qualificar o diagnóstico e o tratamento de distúrbios respiratórios. Neste podcast, falo sobre a relação entre espirometria e DPUC, informações e valores relevantes para o diagnóstico dessa patologia. Sobre a DPUC na espirometria. A sigla DPUC se refere à doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela pode ser definida como um conjunto de doenças respiratórias de caráter obstrutivo às vias aéreas. Enfisema pulmonar e bronquite crônica fazem parte desse grupo, caracterizadas por falta de ar, tosse persistente e produção de muco. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a DPUC é a quarta maior causa de morte no mundo, com 90% das vítimas em países de renda média e baixa. A doença é progressiva e não tem cura, contudo, o tratamento adequado pode retardar sua evolução e garantir mais qualidade de vida ao paciente. Isso porque, em estágios avançados, os sintomas se intensificam aos mínimos esforços físicos, resultando em grande incômodo para o doente. Isso é sinal de comprometimento da função ventilatória pulmonar, medida pela espirometria. Conhecido também como teste do sopro e prova de função pulmonar, o exame avalia a saúde dos pulmões, indicando a possibilidade de patologias restritivas e obstrutivas, como a DPOC. Para isso, o procedimento permite a verificação da quantidade de ar e velocidade com que é inspirado e expirado. Quando os valores registrados são menores que os considerados normais, é preciso prescrever e iniciar um tratamento. Como é o diagnóstico da DPUC por espirometria? Ele começa com o posicionamento do paciente de forma confortável, evitando esforços. Ele é orientado a soprar num bocal descartável, ligado ao aparelho de espirometria, espirômetro. Normalmente, o equipamento é leve e portátil, mas também pode ser mais robusto e ficar apoiado sobre uma mesa. Na primeira etapa do procedimento, o paciente respira normalmente para registrar os valores iniciais. Em seguida, precisa aspirar o máximo de ar possível e expirar com força total, o mais rápido que conseguir. A expiração forçada prossegue por 6 segundos, a fim de esvaziar os pulmões por completo. Esses movimentos dão origem a no mínimo 3 gráficos, que serão analisados posteriormente pelo pneumologista. Dependendo da recomendação no pedido médico, a espirometria é encerrada ou estendida com o uso de medicamento broncodilatador. Nesse caso, a substância é administrada por spray, provocando a expansão dos brônquios, tubos que levam o ar para dentro dos pulmões. Depois, os mesmos movimentos são repetidos, permitindo a avaliação da capacidade pulmonar sob efeito do broncodilatador. Essa fase é fundamental para analisar a intensidade da DPUC e o nível de comprometimento da função pulmonar. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Morte a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Sobre os valores da espirometria para a DPUC. Existem diretrizes de suporte ao diagnóstico da DPUC por meio da espirometria. A DPUC pode ser identificada quando houver relação VAF1/CVF pós-broncodilatador menor que 70%, lembrando que VAF1 corresponde ao volume expiratório forçado no primeiro segundo. CVF é a capacidade vital forçada expiratória. Entretanto, a relação VAF1/CVF sofre influência de fatores como idade e sexo, o que não é representado com integridade num critério fixo. Por isso, outras instituições médicas e científicas vêm tomando por base a seguinte regra adaptável para diagnosticar distúrbios respiratórios obstrutivos. VAF1/CVF menor que o limite inferior. VAF1 e fluxo geralmente reduzido. Entenda a diferença entre asma e DPUC na espirometria. Asma é uma doença crônica inflamatória, que apresenta crises diante de alérgenos como poeira, pelos de animais e odores de produtos de limpeza. Seus sintomas incluem falta de ar, chiado no peito,
tosse persistente dor torácica sentida como um aperto. Devido a esses sinais e perfil obstrutivo semelhante a DPUC, o diagnóstico diferencial é complexo, exigindo uma investigação detalhada. Para tanto, vale combinar sintomas clínicos a medidas registradas pelo espirometro, considerando a tendência de melhora na capacidade respiratória de asmáticos com o uso de broncodilatador e relacionar a DPUC à história pregressa ou atual de tabagismo, pois essa é sua principal causa. Nesse contexto, tomo como base o estudo comparação da variação de resposta ao broncodilatador através da espirometria em portadores de asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica, que afirma: é possível diferenciar asma e DPUC pela resposta broncodilatadora na espirometria. Um aumento maior ou igual a 10% do VEF1 em relação ao valor previsto mostrou o melhor poder discriminatório para diferenciar asma de DPUC. Sobre a interpretação e laudo de espirometria online. Como determina o CFM, apenas pneumologistas qualificados em espirometria podem laudar o exame. O que não surpreende, dada a complexidade do diagnóstico diferencial entre as patologias respiratórias que podem ser diagnosticadas por meio da prova de função pulmonar. Contudo, diversas regiões brasileiras sofrem com a falta de especialistas, incluindo aqueles com especialização em pneumologia. Nem sempre esses profissionais estão presentes em pequenos municípios e áreas remotas, o que atrasa a avaliação dos resultados da espirometria. Assim como o diagnóstico de DPUC, asma e outras doenças. Para esse problema, a tecnologia oferece uma solução simples: o serviço de laudos à distância via telemedicina. Basta que um técnico de enfermagem devidamente treinado realize a espirometria e, em seguida, compartilhe os gráficos do exame na plataforma de telemedicina. Esse sistema fica hospedado na nuvem, protegido por senhas e criptografia. Então, um pneumologista de plantão analisa os valores e os interpreta sob o prisma das evidências clínicas e histórico do paciente. Ele produz o laudo online, assinado digitalmente para garantir a autenticidade. Times de telemedicina bem estruturados, como a equipe Mosh, entregam o laudo online em minutos no sistema. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Mosh no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve.